Se eu tivesse trago ou se eu tivesse trazido, filho de Deus, você sabe a resposta? É o seguinte, o correto é se eu tivesse trazido. Se eu tivesse trago, não existe. Repita comigo. Se eu tivesse trago, não existe. Se eu tivesse trago, não existe. Se eu tivesse trago, não existe. Tá bom? Mas como assim? Não existe o trago? Claro que existe o trago, né? Eu trago boas notícias para você. Eu trago informação para sua vida. Eu, Cíntia Chagas, trago conhecimento para sua vida. Lindo no presente, maravilhoso e tal, tá? Ou então, dei um trago naquele cigarro, é uma outra opção também. Agora, o se eu tivesse trago, não existe. O que existe? Se eu tivesse trazido. Por quê? Porque o verbo trazer, ele só possui uma forma de particípio, que é essa aí, ó, trazido, terminado em ido. Ah, Cíntia, mas e o aceitado e o aceito e tal? Agora sim, vamos entender isso. Existem alguns verbos na sua língua, no caso, a portuguesa, que possuem duas formas de particípio, tá? A forma regular, que é a forma terminada em ado, em ido, né? Cantado, partido, vivido e tal, falado, ado e ido, ok? E a forma irregular. Irregular por quê? Porque ela não tem uma terminação só, tá? A terminação varia. E aí, a gente chama esse tipo de verbo abundante. Por quê? Porque ele tem as duas. Olha que coisa linda. O que você tem que ser na sua vida, meu filho? Um verbo abundante, que você tem mais de uma forma, entendeu? Olha que louca. Mas enfim, existe uma lista, tá? Uma lista de verbos abundantes. Você pode olhar isso em qualquer gramática, você pode olhar isso no Google, e eu falarei aqui de alguns deles, ok? Por exemplo, o verbo aceitar, né? Se eu tivesse aceitado ou se eu tivesse aceito, qual é a forma correta? Ah, mas a proposta foi aceita. Pois é, existe, filho de Deus, um macete maravilhoso para você entender isso. Olha só, ter com o verbo ter e com o verbo haver, você vai usar a forma regular, tá? Eu tinha aceitado, eu havia aceitado, tá? Agora, com o verbo ser e com o verbo estar, você vai usar a forma irregular. Como assim? Eu tinha aceitado, eu havia aceitado, mas a proposta foi aceita, a proposta está aceita. Cíntia, não entendi. Calma, eu vou dar outros exemplos. Por exemplo, o verbo extinguir. Extinguir é abundante. Existe extinguido e existe extinto, tá? Então vamos lá. Ter, haver, regular. Ter, haver, regular. Regular é o terminado em adem e em ido, você já entendeu? Então, o homem tem extinguido aquela espécie. O homem tem extinguido. O homem havia extinguido, entendeu? Ter, haver, extinguido, tá? Agora, aquela espécie está extinta. Ela foi extinta, entendeu? Ser, estar, irregular. Ter, haver, regular, tá? Imprimido e impresso, né? Eu tinha imprimido, eu tinha impresso. Vamos lá. Também é verbo abundante o verbo imprimir. Eu tinha imprimido a cópia. Eu tinha imprimido. Eu havia imprimido. Mas a cópia está impressa. Ela foi impressa. Você tá entendendo, filho de Deus? Hã? Mas aí você vai falar, mas como eu vou decorar isso? Eu até entendi, Cíntia. Eu entendi que com o verbo ter e com o verbo haver, eu vou usar o particípio regular. Ou seja, a forma terminada ou em ado ou em ido, né? Por exemplo, tinha aceitado, havia aceitado, ok? E com ser e com estar, eu vou usar a forma irregular. A proposta foi aceita, ela está aceita. Eu entendi, mas como que eu decoro isso? São quatro, ó. Ter, haver, ser, estar. Como que eu decoro? É o seguinte, filho de Deus, preste atenção em Cíntia Chagas. Ter, haver, regular. Fale comigo. Ter, haver, regular. Muito bem. Ter, haver, regular. Lindo, maravilhoso. Ter, haver, regular. Ter, haver, regular. Ter, haver, regular. Ter, haver, regular. Por quê? Porque o que tem a ver comigo, regula comigo. Hã? É só a gente brincar com a sonoridade da coisa. Ter, haver, regular. Ter, haver, regular. Ter, haver, regular. Por quê? Porque o que tem a ver comigo, regula comigo. Entendeu? Então é o seguinte, eleger.
existe eleito e existe elegido, né? Eleger é um verbo abundante. Tá, vamos lá. A população tinha elegido o candidato, né? O candidato, ó, ter, agora haver. A população havia elegido o candidato, ok. E o candidato está elegido? Não, está eleito. Ele foi eleito pela população, entendeu, filho de Deus? Ter, haver, regular. Tá, e aí entra a seguinte questão, de novo, porque a gente começou falando do quê? Do verbo trazer. O verbo trazer não tem as duas formas de particípio. A única forma dele é o trazido, tá? Então, eu havia trazido, nunca eu havia trago. Uma outra dúvida que surge muito diz respeito ao verbo chegar. Algumas pessoas falam, eu tinha chego. Nananana. O verbo chegar é parente do verbo trazer. Ele só tem o particípio regular. Então, eu tinha chegado, eu havia chegado. Chego, não. Você entendeu, filho de Deus? Então é isso. Ter a ver, regular. Ter a ver, regular. Ter a ver, regular. Entendeu, filho de Deus? Eu sei que você entendeu. Parece difícil, mas é fácil, tá bom? É uma questão de treino. Maravilha.